Muita gente acha que maturidade espiritual tem a ver com idade, tempo de igreja. Está muito equivocado. Eu conheço pessoas que estão há 20 anos na igreja, mas elas são crianças na fé, porque elas ainda dependem do ver e do sentir. Eu conheço pessoas que estão 1 ano, 2 anos na igreja e tem muito mais intimidade com Deus, tem muito mais fé, tem muito mais conquista, tem muito mais coisas que estão conquistando em Deus, porque aprenderam a ouvir. Diga comigo, o segredo está no ouvir. É Atos capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Levanta a mão direita para o céu comigo e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos vendo o evento mais importante depois da cruz para a igreja, o dia de Pentecostes, amém? O dia mais importante depois da cruz e da ressurreição, obviamente, foi o dia que a promessa de Deus veio para a igreja. A promessa de Deus era o Espírito Santo. Essa promessa é tão grande que nenhum outro profeta do Antigo Testamento, nenhum homem, nem João Batista, nem Moisés, nem Elias, nenhum desses homens receberam o que aconteceu no dia de Pentecoste. Foram cheios do Espírito Santo. Então, esse é o evento mais importante depois da cruz e da ressurreição de Jesus para nós cristãos. E eu quero mostrar algo muito profundo aqui nesse texto que sempre passa desapercebido. Eles estavam unânimes, orando, buscando a Deus. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, buscando até que a promessa venha. Eu vos revestirei de poder. E qual foi a primeira coisa que aconteceu quando o Espírito Santo então chegou? Olha que coisa interessante. Digam comigo, a primeira coisa que aconteceu não foi um vento. Muita gente fala um vento poderoso, né? Encheu aquele lugar. Mas eu sinto em dizer-lhes que não houve nenhum vento. Digam comigo, não houve nenhum vento. Então a gente até canta sobre um vento impetuoso, um vento veemente, né? Mas não foi vento. Vamos ler de novo o texto, verso 2. E de repente veio do céu um como de um vento veemente. Então quero dizer para vocês que a primeira coisa aonde Deus se manifesta é no som. Antes de acontecer qualquer coisa, vem um som, vem a palavra. Olha só lá na criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus. Primeiro veio o som. Haja luz. Há algo muito poderoso no som. Quando Jesus fazia milagres, Jesus declarava uma palavra. Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, se ouviu um som. Agora eu quero levar você em primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Eu quero ver com vocês algo muito profundo.
1 Reis 19, verso 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Está falando de Elias aqui. E ali entrou Elias numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Lembre-se que Elias estava fugindo com medo de Jezabel. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande forte vento. Olha o tanto que esse vento era forte, que esse vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Diga comigo: o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e... Uau! E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Uau! Queridos, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Deus estava onde? Na voz o quê? Mansa e... Pois bem, nós sempre estamos orando pelo fogo, estamos orando pelo vento e estamos orando pelo terremoto. Mas dificilmente você vai ouvir alguém orando pela voz mansa e delicada. A gente clama pelo fogo, aqui tem lenha, e nós queremos é fogo, e nós queremos é terremoto, e nós queremos é vento, nós queremos é um negócio... E não quer dizer que Deus não se mova representado nesse, né? A Bíblia diz em algumas ocasiões sobre o fogo, Deus se manifestando. Deus se manifesta como fogo, Deus se manifesta no vento, Deus se manifesta na água, Deus se manifesta em terremoto, Deus se manifesta, né? A Bíblia diz que quando eles oraram no Novo Testamento, capítulo 4 de Atos, que o chão tremeu. Não quer dizer que não são manifestações de Deus, mas o texto está dizendo que Deus não estava lá, era uma manifestação de Deus. Quem tinha causado aquele vento? Deus. Quem tinha causado aquele terremoto? Deus. Então eu quero ir direto ao ponto para você entender. O vento, o terremoto, o fogo, eles são derivados da voz. Você quer o vento? Não busque o vento, busque a voz. Você quer o terremoto? Não busque o terremoto, busque a voz. Você quer o fogo? Não busque o fogo, busque a voz. Porque quem tem a voz vai ter o fogo, vai ter o terremoto, vai ter tudo, porque são manifestações de quem ouve a voz do Senhor. Aleluia! Queridos, eu quero chamar a igreja hoje para um tempo de amadurecimento espiritual. O mundo vai entrar num tempo muito terrível. Não estou profetizando algo que eu quero que aconteça, estou avisando a igreja do que vai acontecer, que já é óbvio,
mas também Deus está falando que vai acontecer. Vai vir guerras, mais rumores de guerra, vai vir muitas coisas. Estão se falando por aí até de terceira guerra mundial, se você não sabe. Agora, eu quero chamar vocês hoje. Eu trouxe uma palavra para vocês, que está cozinhando todo esse tempo que eu estive fora. E estou muito inspirado para ministrar. Nunca ministrei essa mensagem desse jeito. Diga comigo, Deus está na voz. Isso me pegou profundamente nesses dias que eu estive fora, meditando nessa palavra. Porque justamente Deus falou comigo muito. E eu não estava no culto. Eu não estava no terremoto, eu não estava no fogo, mas eu conseguia ouvir a voz de Deus em muitas coisas, muitos aspectos, e consegui tomar muitas decisões, porque eu conseguia ouvir a voz do Senhor. E eu sinto que tem pessoas aqui que já experimentaram o fogo, já experimentaram o vento, já experimentaram terremoto, já caíram no chão, já rolaram, já choraram, já foram cheios do Espírito Santo, já cantaram, já pularam de 2 metros de altura, já fizeram vigília, já foram para cima e para baixo, e evento, e 21 dias. Mas, se você perguntar para ela assim, o que Deus está falando com você? Não, pastor, eu choro no culto. Tudo bem. Não, pastor, eu falo em línguas no culto. Não, pastor, eu dou cambalhota no culto. Não, pastor, o apóstolo Jair veio aqui, eu caí 8 vezes. Terremoto. Mas o que Deus falou para você ontem? O que Deus falou? O que a voz dele está te falando hoje de manhã? Alguém está me seguindo no meu raciocínio que eu estou falando? Baixa mais um pouquinho o teclado, vai ficar bem baixinho agora, porque o que eu vou mostrar para você, em Êxodo capítulo 20, vai mexer com você. Êxodo capítulo 20. Quantos são filhos da casa aí? Digam amém. Amém. Então essa palavra, estou como pai dessa casa, falando para os filhos dessa casa. Olha o que diz Êxodo capítulo 20. 18 e 19. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina e o monte fumegando. O povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Agora olha o 19. Disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Uau! Queridos, não fale Deus conosco. Nós estamos vendo uma geração, nós já estamos em Êxodo capítulo 20, nós estamos vendo Israel. Israel viu a vara de Moisés se transformar em serpente, viu as águas do Nilo se transformar em sangue. Aquele povo viu as pragas do Egito, viram as rãs, viram os piolhos, viram o granizo, viram a escuridão, viram a morte dos primogênitos. Depois eles viram e viam, durante 40 anos, eles viram coluna de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia, viram o maná, viram. Eles viram os trovões, os relâmpagos, o monte fumegar, eles viram fogo, viram. Só que quando chegou em Êxodo capítulo 20, Deus chamou o povo para vir até o monte, porque Deus queria falar com o povo.
E na hora que Deus disse, agora eu vou falar, porque até agora vocês só viram. Mas agora eu não quero mais que vocês vejam. Eu quero que vocês... Ver só te traz até aqui. Se você quiser ir mais longe, agora você vai ter que ouvir. O ver só te leva até um nível. Só o ouvir vai te levar nas profundidades de Deus. E o povo estava muito acostumado a ver. Para eles o relacionamento com Deus era ver. Eu vi a água sair da rocha. Eu vi o maná cair do céu. Eu vi a codorna voando quando Deus mandou. Eu vi a coluna o dia inteiro. Eu vi o meu sapato crescer junto comigo. Eu vi. E Deus falou, agora eu quero que vocês não só vejam. O nosso relacionamento precisa melhorar. Eu quero levar vocês mais profundo. Tudo que eu tenho para fazer para vocês a partir de agora... Vocês vão precisar, mas na hora de ouvir, Israel disse, não quero ouvir. O que Moisés falar para nós está bom, mas a voz de Deus nós não queremos ouvir. Moisés, fale tu conosco. Eu ouvi, tenho preguiça, tenho medo. Eu gosto é de ver. Tem gente que o culto só é bom se ela tem alguma coisa para ver, mas ela não quer. Foi bom o culto? Eu não vi. E aí aquele que é maduro diz, o que eu ouvi mudou a minha vida. Essa é uma igreja que tem fogo. Amém? Essa é a igreja que tem terremoto. Essa é a igreja que tem vento. Essa é uma igreja que tem movimento. Essa é uma igreja que a coisa acontece. Mas Deus está nos chamando. Hoje eu estou te chamando. Eu quero te revelar a fonte desse fogo. A fonte dessa chama. E a fonte, o meu segredo, é a voz. O povo disse, nós não queremos ouvir. Fale tu conosco. O senhor fale aí, pastor. O que o senhor falar tá bom, pastor. Quero ir além para você entender. Quando você é uma criança, quando é uma criança pequenininha, um bebê, sabe um bebê, alguém tem um bebê aqui mais ou menos de 6 meses, 1 aninho, muito bom. Essas crianças, 2 anos, 1 aninho, são bebezinhos. Eles não compreendem a fala, estão aprendendo talvez uma palavra. Então, como que eles aprendem? Eles aprendem com toque, eles aprendem vendo, eles aprendem tudo por ver ou pelo toque, mas nunca pelo ouvir, porque eles ainda são crianças. E aí você vê que a criancinha, 2 aninhos, aí ela começa a andar. Ainda a comunicação principal dela é ver. Ela gosta, a Chloe, por exemplo, desde 2 aninhos ela gosta de maquiar. Quem que ela viu? Quem que ela viu? Quantas vezes eu vi o Esdras colocar minha roupa e meu sapato? Por quê? Porque ele viu. Desde os 2 aninhos o Esdras põe a mão para orar. Não, Jesus. Porque ele vê. Porque a primeira fase de aprendizagem da gente, na nossa infância, é ver. Eu lembro que meu pai e minha mãe fumavam, e eu tinha uns 5 aninhos. Aí eu fui lá no cinzeiro e
quase vomitei. Mas por quê? Porque eu simplesmente estava vendo, imitei. Então a criança, ela aprende vendo. E ela precisa também sentir. Ela só sente amor. Ela chora, 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 até a mãe pegar no colo. Pegou no colo, parou. Porque precisa de sentir. Só que quando alguém vai amadurecendo, quando você fica adulto, existe algo que tem muito mais poder do que ver e que sentir. São as palavras. Você começa a ouvir. E com ouvir, você já fica satisfeito. Eu lembro que eu já era adolescente e o meu pai, adulto, queria conversar comigo. E eu falava, que velho chato. Já quer me dar sermão. Eu não gostava de ouvir. Porque eu ainda era moleque, de 12, 13 anos, 11 anos. E eu não gostava de ouvir. Meu pai queria me dar uma lição, ele queria me ensinar, ele queria me aconselhar naquela idade, mas eu não gostava de ouvir. E assim era Israel. Deus estava chamando Israel para o maior nível de intimidade, para o maior nível de maturidade, para o maior nível de glória. Mas para chegar nesse nível de glória dependia de ouvir e não mais ver. E muita gente ficou no ver. E só depende do ver e do sentir. Se ela não sentir, não prestou. Se ela não viu, não prestou. Mas ela não percebeu o quanto Deus falou e ela não ouviu. Deus quer falar com você. A fé vem como? Você sabia que falta de fé, na verdade, revela para mim, e a falta de fé revela que você é infantil na fé? Preste atenção, meu querido. A fé vem pelo ou? Então, muita atenção. Eu quero deixar isso muito claro para você. O teu nível de fé me revela o teu nível de maturidade espiritual. Porque me revela o quanto você ouve. O quanto intimidade você tem com essa voz. Porque se você não tem intimidade com essa voz, automaticamente você não ouve. E se você não ouve, você não tem fé. Muita gente acha que maturidade espiritual tem a ver com idade, tempo de igreja. Está muito equivocado. Eu conheço pessoas que estão há 20 anos na igreja, mas elas são crianças na fé, porque elas ainda dependem do ver e do sentir. Eu conheço pessoas que estão 1 ano, 2 anos na igreja e tem muito mais intimidade com Deus, tem muito mais fé, tem muito mais conquista, tem muito mais coisas que estão conquistando em Deus, porque aprenderam a ouvir. Diga comigo, o segredo está no ouvir. Na verdade, existe uma linha que vai dividir. Essa linha vai dividir as pessoas entre 2 grupos. Que grupo você está? O grupo que ouve é o grupo que pode ter, da parte de Deus, as bênçãos, a liderança, a grandeza, a glória, honra, riquezas. Quem gostaria de ter todas essas coisas? Sabe o que depende de todas essas coisas? Ouvir. Eu vou provar para você. Tudo que eu acabei de falar, bênçãos, riquezas, prosperidade, sabedoria, sabe, conquistas, tudo isso vai depender não de você ver, nem de você sentir, vai depender de você ouvir. Tudo que Deus me deu até hoje foi depois de eu ouvir.
Não foi depois de eu ver. Você está preparado? Amém. Quero mostrar para você os 10 mandamentos. Quem já leu aqui sobre os 10 mandamentos? Amém. Você sabe como que começa, qual que é a primeira palavra dos 10 mandamentos? As pessoas pensam que a primeira palavra dos 10 mandamentos é não. Não farás alguma coisa, né? A primeira palavra dos 10 mandamentos é ouve. Qual que é a primeira palavra dos 10 mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor é um. Assim começam os 10 mandamentos. Se você pegar qualquer judeu que fica recitando os 10 mandamentos todo dia, ele vai dizer, os 10 mandamentos é assim, ouve, Israel, o Senhor é um. Ele começa pela palavra, ouve, Israel. Então, antes de Deus dizer o primeiro mandamento, ele diz, ouve, Israel, o Senhor é um. Aí ele começa, não farás nenhum outro Deus, nem se prostrarás diante dessas imagens. Aí começa os 10 mandamentos. Mas a primeira palavra é ouve. E quando Deus está falando de mandamentos, Deus está colocando ali a espinha dorsal de tudo que é os mandamentos, de tudo que Deus quer. E a primeira coisa que ele diz é ouve. Então quando Deus vem, lembre-se que os mandamentos vieram depois dos milagres, depois das 10 pragas, depois do mar se abrir, depois da água brotar da rocha, depois de tudo. Então Deus trouxe os 10 mandamentos e disse agora, que vocês já viram, que vocês já sentiram, que vocês já experimentaram, agora ouve. A maioria das pessoas vieram no culto hoje, sabe para quê? Para ver. Tem pessoas que ficam abobalhadas no culto o tempo todo. Quando é que esse pastor vai parar de falar para mim ver? Porque não quer? Que tem imaturidade espiritual. Agora, muita atenção. Uau! Jesus disse, as minhas ovelhas. As minhas ovelhas o quê? Você sabia que a ovelha ela não segue o pastor por vista? Ela segue o pastor por ouvido? Se você estudar um pouquinho sobre a fisiologia da ovelha, você vai ver que ela enxerga no máximo 2 metros. E o pastor dela às vezes está a 1 quilômetro. E ele faz um simples ruído, um simples chamar, e a ovelha e segue aquela voz. E Jesus então está dizendo, hoje nós estamos dividindo o grupo em 2. Estão os que ouvem, estão os que não. E o que ouve, o que ele diz? Aqueles que ouvem a minha voz entrarão e sairão e encontrarão pastos verdes e se saciarão. Olha que maravilha. Ou seja, que aquele que ouve a voz de Deus vai prosperar. Aquele que ouve a voz de Deus vai ter bênção. Aquele que ouve a minha voz vai entrar, vai sair, vai estar bem. Eu posso já, com tudo isso que eu te falei até agora, dizer que o maior problema que você tem é que você não ouve. Deuteronômio 28. Qual que é o segredo para a gente prosperar? Pergunte para mim, apóstolo. Qual é o maior segredo para a gente prosperar? Vamos lá ver. Deuteronômio 28, verso 1. Lembre-se, irmãos, nós já estamos num tempo que Israel não está mais vivendo de ver. Já passou o Mar Vermelho, já passou a água sair da rocha. Deus agora está com eles ali, prestes para entrar em Canaã.
Então agora Deus começa a falar com eles. E aí ele diz aqui: e será que, se a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te... Irmão, quantas pregações nós já ouvimos de que as bênçãos te alcançarão, as bênçãos virão sobre ti, por onde eu for a tua bênção me seguirá. A gente até canta, não é? Só que a gente só canta essa parte. Aí você é crente e fala: ai, as bênçãos me seguirão, as bênçãos virão atrás de mim. Ai, eu sou... Não, as bênçãos virão atrás de você, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Pastor, bênção nenhuma está me seguindo. Então você não está ouvindo a voz de Deus. Porque quem está ouvindo a voz de Deus, a bênção está seguindo ele. O que impede a gente ouvir a voz de Deus? Quem quer saber? Porque tem que ter algumas coisas. Então eu vou falando algumas coisas que impedem você ouvir a voz de Deus, e você vai identificar qual delas pode ser a sua. Amém? Amém. Primeira coisa que impede você ouvir a voz de Deus chama-se carnalidade. A gente fala: Deus, manda fogo, manda fogo. Deus fala: não vou mandar porque vai virar churrasco. É carne que não tem mais jeito. O que é carnalidade na Bíblia? É pessoa que vive na carne, pessoa que não vive no Espírito, pessoa que não tem espiritualidade, pessoa que não tem vida no Espírito. Ela é uma pessoa carnal, tudo para ela é natural. Então, por exemplo, ela desfruta da música, mas não desfruta da adoração. Ou ela se incomoda com a música e esquece de adorar, porque ela é carnal. Não consegue entender? Ela é sensorial, ela está aqui pensando só nos 5 sentidos, ela não está no espírito. Ela está prestando atenção na roupa do pastor, na unha da irmã que está do lado, no demônio que passou ali atrás, que atrapalhou o culto para ela. E ela fica assim, abobalhada no meio do culto. Aí quando você pergunta para ela: o que o pastor pregou? Foi tremendo, mas não lembro. E o que foi tremendo então, meu filho? Ela é uma pessoa sensorial, ela é só da carne. Ela não tem vida espiritual. A pessoa que é carnal, ela gosta, ela precisa de luz, ela precisa de fumaça, ela precisa de barulho, ela precisa que o som... Se o som estiver fraco, ela não entra. Ah, não, o som está muito fraco. Você precisa de som para quê, meu filho? Quem é no Espírito, entra no Espírito. Com som, sem nada, ele está no Espírito. Então, as pessoas, por exemplo, dependem... às vezes o cara está aqui, o ministro de louvor, dando tudo, a pessoa está lá. Carnal. Pessoa carnal. Né? Ela lembra só da piada que o pastor contou no culto, ela não lembra mais nada. Carnal. Ela lembra da piada, mas ela da pregação não lembra. Lembrei que o pastor falou da sogra. Pronto, só. Então a tua carnalidade está te impedindo de ouvir a voz de Deus. Segunda coisa que impede você ouvir a voz de Deus é o orgulho. A Bíblia compara o orgulho ao coração que se torna um coração de pedra. E se o teu coração não for um coração de carne, Deus não vai falar com você. Porque o teu coração de pedra, ele deixa de ser sensível. Então, a partir do momento que você é orgulhoso, o que é a pessoa orgulhosa? Aquela que não quer reconhecer que ela precisa mudar. Ela não quer reconhecer que ela está errada. Ela não quer reconhecer que tem pecado. Ela é a pessoa que justifica tudo que ela está fazendo errado. Então ela não tem como ouvir a voz de Deus, porque ela é orgulhosa. Tudo ela tem uma resposta. Tudo ela já sabe.
Tem gente que eu prego aqui, ela sai lá fora e conta para os irmãos, olha, tudo que Deus falou comigo essa semana, o apóstolo pregou. Orgulhoso, irmão. Entendeu? Ele já sabe tudo, ele não tem nada para ouvir, ele não tem nada, ninguém tem nada para ensinar para ele, porque ele já sabe, né? E quando ele está errado, ele já tem a justificativa, ele tem a resposta certa. Não, meu, mas por que você está fazendo isso? Não, por isso, isso. Então, não adianta, ele já tem um porquê, e a culpa é de todo mundo, menos dele. Está dizendo por quê? Não, porque os pastores lá que eu estava lá na outra igreja. E daí, meu filho, se eles vão para o inferno, você vai também? Ele tem desculpa para tudo. Não, porque o irmão falou mal de mim. Não, porque não sei o que, todo mundo é hipócrita. Não sei porque o que eu vi não sei o que na televisão. Ele tem desculpa para tudo. Ele é uma pessoa orgulhosa. Irmão, agora, por que o orgulhoso nunca vai ouvir a voz de Deus? Porque a Bíblia diz que Deus resiste o orgulhoso e dá graça aos humildes. Então, o orgulhoso, ele não vai ouvir a voz de Deus. Primeira coisa que pode estar te impedindo de ouvir a voz de Deus é ser carnal. Segunda coisa que está te impedindo de ouvir a voz de Deus é ser orgulhoso. Se você acabou de pensar que essa palavra não é para você, é porque você é orgulhoso. Se você acabou de falar nada a ver, duplamente orgulhoso. Se você não riu, triplamente orgulhoso. Se deu vontade de ir embora, quadruplicamente orgulhoso. Se fechou a cara, é demônio. Qual que é a primeira? Segunda? Terceira, diga comigo, incredulidade. Porque Deus só vai falar com você no ambiente da fé. E o incrédulo nunca vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque Deus nunca vai te falar no âmbito da incredulidade, Ele só vai te falar no âmbito da fé. Então Deus sempre vai falar para você avançar, Deus vai falar para você tomar passo de fé, e você fala, não estou ouvindo a voz de Deus. Por quê? Porque você está esperando Deus falar para você andar para trás. Você está falando para Deus fazer coisa pequena, e Deus está falando de coisa grande, mas você só pensa em coisa pequena. Deus está falando para avançar, e você só pensa em retroceder. Só ouve a voz de Deus quem sai da incredulidade. A hora que você fala assim, Deus fala comigo, se prepara que você vai ser desafiado. O dia que Deus quis falar, Abraão resolveu ouvir a voz de Deus, sim, Senhor, pode falar, sai da tua terra e da tua parentela. Fala comigo, Senhor. Aí Deus fala um negócio maluco, aí você fala, não pode ser Deus. Porque Deus fala no âmbito da fé, coragem, avanço, sacrifício. Mas você quer ouvir o que um ser humano falaria para você. Você está precisando de ser consolado pela tua tia. Quando você quer isso, fala com a tua tia. Ô tia, o que você acha? Larga esse homem mesmo, esse homem não... Agora vai ouvir a voz de Deus, Deus vai falar assim, investe que ainda Deus vou fazer a transformação na vida dele, eu ainda vou transformar o teu casamento, eu ainda vou restaurar tudo, continua. Deus vai te desafiar. Pastor, eu não estou ouvindo a voz de Deus, então porque ou você está com carnalidade demais, ou você é orgulhoso demais, ou você é incrédulo demais. E junto com a incredulidade é o medo. Pessoa que vive no medo não consegue ouvir a voz de Deus. Se você está no estado de medo agora, você veio para o culto no estado de medo. Minha vida é medo. Eu estou com medo de perder o trabalho, eu estou com medo de ficar sem dinheiro, eu estou com medo de ficar doente, eu estou com medo de ficar... Vai ser difícil você ouvir a voz de Deus. Porque o medo, ele é o oposto da fé. Então o medo, ele anda junto com a incredulidade. Não é a mesma coisa, mas eles andam junto. Então você está com medo e querendo ouvir a voz de Deus. Se você ouvir a voz de Deus durante o medo, você vai achar que é fantasma.
Diz a Bíblia que os discípulos estavam e eles ouviram a voz do Senhor ou não? Deus falou com eles. Paz! Ah! Fantasma! Foi ou não foi? Eu estou inventando ou está na Bíblia? Eles estavam morrendo de medo. E quando veio a voz, não conseguiram captar. Se Deus falar com você durante o medo, e você só tem medo, você vai mal interpretar a voz de Deus. Sabe o que você vai... Posso traduzir a palavra fantasma para outra coisa? Você vai achar que é demônio falando. Como o medo ele é tão terrível que faz você transformar a voz de Deus na voz do diabo. É Deus falando, não, mas é fantasma. Não, é o próprio Jesus falando com eles. Você sabe da passagem que eu estou falando? Ele estava andando sobre as águas, no meio da tempestade, e eles acharam que era porque estavam tremendo de medo. Então, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo. Não aceite o medo no teu coração hoje. Hoje eu não vim aqui para alimentar o teu medo, nem a tua incredulidade, nem o teu orgulho, nem a tua carnalidade. Eu venho aqui para chamar você para sair da carnalidade, se libertar desse orgulho e se arrepender sem ter nenhuma justificativa para o pecado. Eu venho te chamar para você deixar de ser incrédulo e ter fé e dizer que a voz de Deus nunca vai te chamar para o medo, nunca vai te chamar para a incredulidade. Deus sempre vai te chamar para a fé, Deus sempre vai te chamar para avançar, Deus sempre vai chamar você para quebrar os teus limites. Agora, a pior coisa que pode fazer você não ouvir mais a voz de Deus chama-se religiosidade. Porque a religiosidade é a pior de todas as coisas que eu acabei de te falar. Porque a religiosidade, mesmo ouvindo a voz de Deus, reconhecendo que é a voz de Deus, ela vai tampar os ouvidos para não ouvir. Vou te mostrar um texto para você entender o que eu estou falando. Atos capítulo 7, versículo... Vamos ver o 54, rapidinho. Se você pegar o capítulo 7, do 1 até o 53, nós estamos falando de 53 versículos, você vai ouvir a pregação de Estevão. Ele está pregando de Gênesis até o dia da vida dele, até o dia da ressurreição de Jesus, tá? Depois você pode olhar isso, então do capítulo 7. Aí ele vem explicando as profecias, o cumprimento das profecias, ele vem explicando como o Jesus ele teria que morrer, ressuscitar, como que ele operava curas e milagres, como que ele encaixa nos profetas, como ele encaixa com as profecias da Bíblia, tudo ele vai contando perfeito e a pregação vai ficando perfeita. E os judeus que estão ouvindo vão ficando... sem argumentos, porque o que ele prega é perfeito, não tem como rebater a pregação, não tem como rebater a pregação de Estevão. E o verso 54 diz: e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus e o Filho do Homem que está em pé à mão da direita de Deus. Olha o 57 agora. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus e arremeteram unânimes contra ele. Ou seja, mataram ele. Mas só conseguiram matar ele depois que taparam os seus? Por que eles tamparam os ouvidos? Porque eles sabiam que o que eles estavam ouvindo era verdade.
A pior coisa que tem aqui entre nós não é a carnalidade, nem é o orgulho, nem é a incredulidade, nem é o medo, é a religiosidade. Porque o religioso, ele vai sentir no coração dele que é verdade. Ele vai ser confrontado, mas ele vai tampar os ouvidos, sabendo que é Deus falando. Você acha que isso é impossível, mas não é. É mais comum do que você imagina. Nós, homens de Deus, somos odiados mais do que você imagina. Só quem trabalha perto de mim e gerencia minhas redes sociais, talvez tenha um pouquinho da noção do ódio que nós recebemos. E o nosso maior ódio não vem de quem não conhece Jesus, o nosso maior ódio vem dos crentes. E sabe quais são as áreas que geram ódio neles? As áreas quando nós falamos a verdade. E quando eles veem a glória de Deus na nossa vida. Quando nós dizemos, nós estamos vendo a glória de Deus. Aí é que eles ficam com raiva. E aí eles jogam pedra. Aí eles tentam nos destruir. Sabe por que o religioso faz isso? Porque ele está tanto tempo vivendo na religiosidade. Tanto tempo vivendo no legalismo. E ele nunca viu a glória de Deus. Que ele tem raiva de quem tem intimidade com Deus e quem vê a glória de Deus. Caim não matou Abel porque achava que Abel era falso. Caim matou Abel porque sabia que ele era falso e Abel era verdadeiro. Os Caíns não matam Abel porque Abel faz alguma coisa errada. Os Caíns matam Abel porque sabem que Abel tem algo especial com Deus. O religioso, ele não consegue aceitar que alguém esteja sentindo a presença de Deus, então ele precisa questionar. Ele não consegue aceitar que alguém está fazendo milagre porque ele não faz milagre. Ele não consegue aceitar que alguém está prosperando porque ele não está prosperando. Então preste atenção, você quer saber o que o religioso faz? O religioso prega tudo contra a prosperidade, contra milagres, contra a unção, contra pó de ouro, contra o dente de ouro, contra cair no espírito, porque ele não vive nada disso e ele quer estragar para quem está vivendo. E ele não prega ao contrário porque sabe que porque ele pensa porque é falso. É que ele tem raiva de que é verdadeiro. É tão interessante que quando a gente posta um vídeo de milagres, o religioso comenta assim: virão falsos profetas e farão. Vamos analisar esse comentário. Talvez você falou, na minha igreja acontecem milagres na família do reino. E provavelmente algum religioso te respondeu, mas haverão falsos profetas que farão? Quem já viu esse comentário? 1.000.000% de que é um religioso. Ele não está negando que o milagre não está acontecendo. Olha para você ver. Ele está reconhecendo que está acontecendo um milagre. Não, realmente, olha para você. Então e a raiva dele é isso. Mas como não sou eu que estou produzindo, não é a minha turma, não é a minha religião, não é a minha denominação, então não pode ser de Deus. Só pode. Ele nunca conheceu, ele não tem o mínimo conhecimento daquele pregador, mas é falso profeta. Então, para você poder julgar que é um falso profeta, então você pelo menos tem que estar fazendo obras maiores. Mas você não cura nem uma dor de cabeça, coitado. O religioso, ele vai criticar o que ele não consegue produzir. Sabe por que eles odeiam? Porque a glória que está em nós, essa luz, essa glória, revela a morte que está neles. Eu não tenho problema com pecadores. Pecadores não me perseguem. Eu não tenho problema com pessoas do mundo. Eu não tenho problema com traficante, com, sei lá, gente sertanejo que canta, gente que bebe. Ninguém dessas pessoas fala, pastor, um cara legal. Mas crente velho, rançoso, irmão.
Me escreve no meu Instagram. Impossível ser Deus, olha a barba dele. Teve um que me escreveu assim, você acha que vai entrar no céu com barba? Falei, Jesus deve estar no inferno então, porque... Porque Jesus... Os religiosos no tempo de Jesus, eles eram tão terríveis, que o homem que era paralítico 38 anos, começou a andar, e eles, em vez de dizer, uau, você está andando, cara, falou, cara, você está carregando a tua cama, no sábado é ilegal. No sábado é ilegal. Tem pessoas que não vêm aqui para sentir a glória de Deus. Vem para ver aonde ela acha o defeito. Tem pessoas que durante o culto inteiro ela não prestou atenção nada do que eu falei. Mas ela criticou a luz, o som, a bateria, a roupa do pastor, o microfone novo do apóstolo. Ela não desfrutou de nada de Deus até agora. Ela olhou esse negócio de AU. Isso aí deve ser uma seita. Ela não... Sei não, sem gravata. Sei não. E a experiência dela do culto é essa. Que desgraça, né, irmão? É a palavra correta aí, isso é falta de graça. Você imaginou? Você foi para o culto e você saiu de lá pensando nessas coisas. Que miserável você é. Eu tenho dó de você. Eu tenho tanta dó de você quanto eu tenho do diabo. Nenhuma. Sabe por que mataram Jesus? Eu vou provar para vocês agora que Jesus não morreu. Acusaram ele de ser um falso, mas mataram ele porque sabia que ele era verdadeiro. Mateus 27, 18. Vou repetir. A acusação é que ele era, mas mataram ele porque sabia que ele era verdadeiro. Preste atenção, irmão. Não mataram ele porque achava que ele era falso. Mataram ele porque sabia que ele era verdadeiro. Acho que você não entendeu. A pessoa olhou para ele e falou, realmente ele é o Messias, vamos matar ele. Você que é puro de coração, parabéns. Seu cérebro não consegue processar isso. Ele é o Messias, então vamos seguir ele. Existem Caíns até os dias de hoje que odeiam os verdadeiros. Existe um estudo psicológico, talvez qualquer um de nós, mesmo que não fomos na escola de psicologia, sabemos. Se você não sabe, hoje você vai sair com um conhecimento mais para a sua vida. Que é a seguinte: as pessoas veem as outras, ok? Segundo elas são. Então tem um ditado lá na Espanha que é assim: todo ladrão acha que todos são da sua mesma condição. Então o ladrão, ele vê todo mundo como? O promíscuo vê todo mundo como? Promíscuo. O ganancioso vê todo mundo como? Ganancioso. E a pessoa boa vê todo mundo bem. Ela às vezes é chamada de ingênua. Mas assim como você é, você vê. Olha o texto, 27, 18. Porque ele tinha conhecido que por causa da inveja o haviam. Por que mataram Jesus? Você não consegue ter inveja do falso. Quem aqui tem inveja do pobre? Você
tem inveja do rico. Quem tem inveja aqui de quem não é famoso? Tem inveja de quem é famoso. Quem tem inveja aqui do derrotado? Por que eles tinham mataram Jesus? Porque sabia que os milagres dele eram real, sabia que o que ele pregava era certo e sabia que ele era realmente enviado por Deus. E isso revelava que eles não o eram, que eles eram falsos. Então o falso, ele sempre vai acusar você do que na verdade ele é. Então por isso que quando eles veem os nossos milagres, diz aí vão os falsos, porque ele acusa na verdade daquilo que ele é. E ele faz isso porque ele tem inveja. Ele não consegue aceitar que ele não consegue produzir o que nós produzimos. Ele não consegue aceitar que Deus está nos abençoando. Quando a gente conta, não, irmãos, a gente chegou aqui com uma mala e a gente foi crescendo, e a gente foi, e a gente ofertou, e a gente tomou passos de fé incrível. Sabe o que o religioso vai te falar, se já não te falaram? Pastor é maçom. Do quê? Já está entendendo? Por quê? Porque eles precisam descredibilizar o que eles não conseguem produzir. O cara está prosperando e é droga, está vendendo droga. O pastor está cheio de narcotraficante na igreja. E aí, eles fazem vítimas. Esses religiosos são pessoas tão ruins que elas fazem suas vítimas. Pessoas que estavam seguindo Jesus. Pessoas que estavam indo pelo caminho certo. Conseguiram aqueles religiosos que as mesmas pessoas que foram curadas por Jesus gritassem, crucifica. Tem pessoas que nos amam, que receberam curas e milagres, e foram envenenadas por religiosos e hoje nos odeiam. Mas é a tua cura? Não quero nem saber nem. Você não foi curado lá? Não quero falar disso. Mas eu não aceito aquela barba. Mas eu não aceito. Sei lá o quê. O segredo é ouvir a voz de Deus. E o que impede você ouvir a voz de Deus é a carnalidade, o orgulho, o medo, a incredulidade e a pior de todas, a religiosidade. Tem pessoas que são tão religiosas que entraram no culto e falaram: não teve oferta ainda. Depois da pregação, depois do louvor tem que ter oferta. Está escrito na Bíblia onde isso, meu filho? Não teve 3 hinos da harpa. Onde que está escrito na Bíblia isso? Ele não, presta atenção, ele é tão fechado, ele está tão enrijecido. É impossível ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz assim: eis que faço algo novo. Deus quer fazer coisas novas. Aleluia. Então o incrédulo e o religioso, ele não consegue suportar nada novo. Por isso que a Bíblia diz: eu não posso colocar vinho novo em odres. O odre velho, ele já é duro, ele já é enrijecido. Se você não está disposto a fazer algo novo, ou a ouvir algo novo, ou mexer para que as coisas hajam mudanças na sua vida, você não vai poder ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus falar com você, escute bem, a voz de Deus, ela vai vir cheia de fé. Ela vai vir te desafiar. Ela vai vir te pedir para você sacrificar. Ela vai vir te falar para você fazer grandes mudanças. E a pessoa que é religiosa, ela não está aberta a nenhum tipo de mudança. A doutrina que ela aprendeu é mais importante do que a voz do Espírito Santo. Os costumes dela são mais importantes que o Espírito Santo.
O que ela está acostumada é mais importante que o Espírito Santo. Tem algo que o Espírito Santo está me falando agora. Pessoas que não estão dispostas à mudança. Tem pessoas que elas têm resistência à mudança. Tem pessoas, irmão, que se ela não sentar na mesma cadeira todos os cultos, ela não fica feliz. Aí mudou a minha cadeira. O irmão sentou na minha cadeira. Querido, Deus quer trazer algo novo. Deus quer mudar as coisas. A gente canta, mude as coisas de lugar. Não tem essa música? Não tem alguma música? Entra na minha casa, muda as coisas de lugar. Aí quando Deus vem para mudar as coisas de lugar, você... Não, Espírito Santo, aqui não. Não mexe aqui não. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pastores que se transformaram em experts, profissionais, de falar o que você quer ouvir. Mas eles são pastores de bode, não de ovelha. Os verdadeiros pastores não vão falar o que você quer ouvir. Eles vão falar o que Deus está falando, que é o que você precisa ouvir. Fique de pé nessa noite maravilhosa. Ouça a voz de Deus que está te chamando para mudança. Feche os olhos. Ouça a voz de Deus que está te chamando para arrependimento. Ouça a voz de Deus que está te chamando para intimidade. Ouça a voz de Deus que está te chamando para o compromisso. Ouça a voz de Deus que está te chamando para uma mudança radical. Eu vou falar algumas coisas que o Espírito Santo está falando comigo. Talvez seja para você uma confirmação. Tem pessoas aqui essa noite que esse relacionamento não é para você. Essa pessoa não está te fazendo bem. Essa pessoa está te afastando de Deus. Você não quer ouvir isso. Mas não é essa namorada que Deus tem para você. E você está querendo ouvir uma coisa diferente. Você está procurando alguém para te falar uma coisa diferente. Mas o Espírito Santo está te incomodando dia e noite. E dizendo, não está certo. Aleluia. Tem gente que está ganhando dinheiro de formas ilícitas. E ela quer justificar. E Deus está tentando falar com você hoje. Sai fora dessa empresa. Não ande mais com pessoas desonestas. Aleluia. Tem pessoas aqui que o diabo está dizendo para ela, vai embora de Balneário Camboriú. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir o dinheiro. Essa cidade é muito cara. Mas a voz do Espírito Santo diz para você, eu te trouxe aqui e eu vou prover, eu não deixarei faltar nada para você. Deus está falando com alguém essa noite. Segura só os instrumentos. Feche os seus olhos. Escuta a voz de Deus. Deus precisa quebrar o orgulho de alguém hoje. Deus está te mandando pedir perdão para alguém que você feriu. Deus está mandando você se reconciliar com teu pai, com a tua mãe, com a tua esposa, com o teu marido. E ele vem falando, mas o teu orgulho não deixa você perdoar. E o Senhor está dizendo, perdoa. A voz de Deus vai te chamar para mudança. A voz de Deus vai te chamar para sacrifício. A voz de Deus vai te chamar para o arrependimento. A voz de Deus vai te chamar para passos de fé. Oh,
Continue com os teus olhos fechados. Continue com os teus olhos fechados. Tem pessoas que ouviram a voz do diabo: sai da igreja. Você não precisa de igreja. É o demônio que falou com você. Deus vem te falar hoje: fique firme. Fique firme no meio das brasas, que é ali que está o fogo de Deus. Aleluia. Deus está falando com alguém nessa noite. O Espírito Santo está falando com alguém nessa noite. Arrependei-vos dos vossos pecados, e achareis graça, e achareis perdão. De que se queixa o homem? Queixe-se dos seus pecados. Tem pessoas aqui que Deus está falando para ela: ajuda alguém, estende a mão para o necessitado, lembra daquela pessoa necessitada, manda um dinheiro para ela, liga para ela, ajuda, estende a mão. Tem pessoas aqui que Deus está te mandando ajudar alguém. Alguém perto de você está precisando de ajuda. Ouça a voz de Deus. Tem alguém que está na internet e Deus está falando para ela: chegou o tempo de você mudar para Balneário Camboriú, fazer parte da família do reino. Eu proverei para você, pode vir, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós queremos ouvir a tua voz suave e delicada, Espírito Santo. A tua voz suave e delicada, Espírito Santo. Pai, nós queremos entrar nesse nível de maturidade, onde nós ouvimos, não só vemos, onde nós aprendemos a escutar sua voz, onde nós nos transformamos em ovelhas que ouvem a voz do seu pastor, mas não só ouve, também obedece, também segue, também vai atrás. Aleluia, aleluia.